A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amado irmão e amada irmã, Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Chegamos toda sexta-feira às 20 horas, programa Bem Casados, programa da sua família, do seu casamento, do seu coração. Pastor Vinícius, mas eu ainda não sou casado, casada. Você está no pré-vestibular então, passou aí namoro com propósito antes do nosso programa? Vem para cá para você pegar as dicas dos testemunhos maravilhosos dos casais. Só assim você já tem aí uma bagagem para aprender e olhar com os erros e acertos e tentar acertar o alvo com Cristo Jesus, o Criador do casamento. Essa aqui é a IPP-TV, a sua TV missionária, e você faz parte aí com a gente e ajuda a obra missionária quando você curte, comenta e compartilha. Já se inscreveu no canal? Quer comentar? Precisa de 7 dias para poder se inscrever e começar a comentar aqui com a gente. Isso é muito importante. E essa IPP-TV, pastor Vinícius, é da onde? É da sua grande igreja missionária, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E a gente está aqui, aproveita para mandar um beijo para o nosso pastor e a esposa dele, a Tássia, né? Reverendo Arival, é o pastor da nossa igreja. Se você não conhece, entra na programação aí. Bênção demais. E lá, no Encontro de Casais com Cristo, a gente fala assim, eu prefiro me apresentar do que pastor Vinícius, essa coisa toda formal. Eu sou o Vinícius da Michele. E eu sou a Michele do Vinícius. Sejam bem-vindos a mais um Bem Casados. Bem Casados, esse programa aí que fala dos nossos casamentos. E não se esqueça, toda primeira sexta-feira tem o Bem Casados Biblicamente, que traz sempre um tema especial. Mas, falando em biblicamente, a palavra de Deus é que nos ordena. O manual, já ia falar Manuel, né? O manual de regra de fé e de prática do casamento, do Criador do casamento. Michele, a gente vai ler Efésios 2:8 para trazer a nossa breve meditação sobre a palavra de Deus e sobre o casamento. Você é casado e você é salvo pela graça? Como que a graça atua no seu casamento? Efésios 2, versículo 8. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Só isso, né? É isso, é isso. Eu já ia ler o 9 também. Porque pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é mediante a fé, que é um presente de Deus, né? A gente recebe a fé é como se fosse esse instrumento que Deus nos entrega, é um presente para que a gente possa crer e responder à salvação. E aí o que a salvação tem a ver com o casamento, pastor? E a graça de Deus atuando no casamento tem tudo a ver, porque inclusive tem a ver com o testemunho do nosso casal de hoje, que foi somente pela graça que aquele que é crente pode esperar no Senhor quando de repente o outro, né, o cônjuge, não é crente. Como é que você faz para suportar? Como é que você consegue vencer as barreiras e as dificuldades e as diferenças? E até mesmo, e aí não só se tratando de um caso de um casal que um é crente e o outro não é, mas às vezes os dois são crentes e às vezes eles estão a ponto de não se suportar. Os defeitos, né? Como é que eu vou suportar o desleixo dele? Como é que eu posso ignorar os atrasos dela, né? E aí as coisas vão acontecendo e a gente vai desgastando muitas vezes os relacionamentos. E os casais muitas vezes nos procuram porque justamente falta esse elemento que a nós foi doado, foi dom gratuito de Deus, ou seja, o milagre da salvação procede do maravilhoso favor divino. E a gente recebe isso de maneira abundante. E essa abundância é a graça de Deus, essa graça que nos tornou beneficiários do amor de Cristo. Então você não merecia, e mesmo assim Deus teve graça e misericórdia. Graça é receber aquilo que eu não merecia. E misericórdia é não receber o que eu merecia. Deus faz isso. E no plano da salvação, Ele nos concede o amor de Cristo. E o amor de Cristo veio até nós não quando paramos de pecar, mas quando nós ainda éramos pecadores. Deus veio ao nosso encontro e por isso, quando estamos cheios de gratidão por essa graça maravilhosa, ela flui naturalmente entre os seres humanos, entre as pessoas, porque deveria ser assim, natural. Quando você é grato pela graça de Deus que alcançou o seu coração sem nenhuma espécie de favor, né? Onde você teve que fazer alguma coisa, né? Esforço do seu braço. Deus não dependia de favor nenhum de você. Na verdade, foi favor imerecido que você recebeu de Deus.
Por isso, quando eu tenho a graça, eu estou livre do medo de nunca tê-la, mas ao mesmo tempo livre do medo de perdê-la, porque salvação não se perde. Portanto, essa liberdade da aceitação por meio da graça deveria dirigir os nossos casamentos, porque a graça desenvolve intimidade com Deus. Por amá-lo, e o amor não depende de algum tipo de troca, Deus me amou livremente. Podemos amar porque Ele nos amou primeiro. E aí, nessa liberdade, a tolerância com o cônjuge flui facilmente. Você já parou para pensar nisso? O que isso significa? Se Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para me resgatar, exercer amor incondicional, misericórdia e graça, eu deveria perdoar com graça e com misericórdia também. Eu deveria orar e esperar pela conversão do outro com graça e misericórdia também. Tem gente querendo romper o casamento simplesmente por situações fúteis, mas o testemunho de hoje nos eleva a uma situação de um tempo de oração, de exercer a graça, porque um dia ela foi salva e agora ela queria ver a salvação no seu marido, e é por isso que a gente vai conhecer o nosso casal, não é, Michele? Vamos conhecer o testemunho do nosso casal de hoje. Rosiane, nascida e criada no interior do estado de São Paulo, em uma família tradicional de Lins, privilegiada por Deus em todos os sentidos. Nasceu em um lar cristão presbiteriano. Carlos, nascido em Rolândia, no Paraná, criado em São Paulo, capital, em uma família com valores distintos, vidas segregadas e de muitas lutas. Família católica. Se conheceram há quase 20 anos atrás, através de uma amiga em comum. Cada qual tendo passado por um casamento com um filho. Rosiane tem uma filha, a Thaís Helena, de 32 anos, e Carlos tem o Guilherme, com 30 anos de idade. A história se repete de outros casais, pois quando se conheceram, se tornaram amigos e após alguns encontros, se apaixonaram. Casaram-se após 16 meses de terem se conhecido, com a promessa de que tinham maturidade suficiente para não cometerem 2 vezes o mesmo erro. Carlos, executivo de TI, passou pela crise do desemprego em 2016. E Rosiane, ascendendo na pequena empresa de sindicatura profissional, recém-instituída, deu espaço ao marido para que ele se tornasse seu principal companheiro na luta profissional. Pessoalmente, as coisas iam muito mal. Rosiane se afastou da igreja em função dos problemas pessoais e domésticos e o relacionamento ia ribanceira abaixo. Orou 15 anos pela conversão de Carlos, juntamente com a sua mãe e, após a morte de forma trágica de seus pais, começou a frequentar um grupo para se estabilizar. E a partir desse momento, Carlos foi alimentado pela palavra, confrontado por Deus e em 2023 fez a sua profissão de fé, em 4 de novembro de 2023, na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Rosiane tinha feito um propósito de que só transferiria a sua membresia quando o Senhor honrasse a sua fé e Carlos fizesse a sua profissão de fé. Hoje, os dois são membros da IPP, fazem parte do Ministério de Casais e colaboram em algumas atividades, em especial no ECC. Glória a Deus nas alturas! Estamos de volta e a gente já viu a história do nosso casal convidado, eles estão aqui. Obrigada, Rose e Carlos, por virem e contar um pouquinho da história deles pra gente. Maravilhas. E a gente entender essa história aí de muita oração. Casal querido e amado Carlos e Rose, sejam bem-vindos. Deus abençoe muito vocês. Obrigado por terem aceito nosso convite aí, tá? Obrigada a nós, gente. Boa noite. Obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho da nossa história. Boa noite, gente. Obrigado pela oportunidade, pastor Vinícius, Michele, para que a gente possa compartilhar com os irmãos a nossa história, tá bom? Maravilha. Muito obrigado. Bom demais. Fora a roquidão do Carlos. Não, Né? mas dá para ouvir, vai dar para ouvir. Dá sim, dá sim. E aí a gente gosta de começar, ele tá me olhando porque sempre eu que começo nessa parte, né? É verdade. Eu gosto, como eu sempre falo, a gente gosta de traçar a nossa linha cronológica para poder entender como vocês se conheceram, entender um pouquinho da história, né, do casal querido aqui, e até a gente chegar aos dias de hoje e entender o porquê que a gente está falando, né,
da oração. Foram 15 anos orando, né, Rose? 15 anos. 15 anos. Nós nos casamos em 2009, fomos apresentados por uma amiga em comum. Uhum. Então, aí vamos lá, no início, vamos contar tudo, como foi que vocês se conheceram. Eu vivia com a minha filha sozinha, né? E não queria saber de mais nada, de nenhuma experiência, estava ótima do jeito que eu estava. E temos uma amiga em comum, Viviane Valverde, que inclusive é membro da IPP. Uhum. E ela falou para ele que precisava apresentar alguém para ele e falou para mim que precisava apresentar alguém para mim. E assim ela fez. Nos conhecemos. 17 de setembro de 2007. Aí, o negócio é o seguinte, quando o homem começa dizendo a data e decorado assim, é porque o negócio é bom mesmo. A gente espera marcou, que sim, né? Marcou a data. Marquei. Vamos ver se não foi só para agora. Qual é a data mesmo, Carlos? 17 de setembro de 2007. Aí sim. Aí. Mas a gente começou a namorar somente dia 14 de outubro de 2007. Tá pensando que é bagunça, né? Teve um tempo de conhecer. Teve um tempo e de tal. conhecimento. Todos os dias a gente se encontrava para Certo. conversar. E vocês dois já tinham vindo de relacionamentos anteriores. Sim. E você já tinha uma filha? E eu tenho um filho também de E você 30 também anos. um filho de um relacionamento anterior. Relacionamento Você não era cristão. Católico. Católico, mas então. não praticante. Não Também não praticante. praticante. E você, Rose? Eu nasci já na igreja presbiteriana, Olha aí. no interior, em Lins, Lins. interior do estado de São Paulo. Aham. Não conheço outra igreja, sempre estive na presbiteriana. Sempre IPB. Mamãe foi décadas presidente da SAF Olha aí. e eu fui aquela filha que foi para o curso de pintura quando criança para pintar os panos de prato que a mãe vendia no bazar da SAF. E aí Parte da minha infância foi isso, e acompanhando inclusive o bazar. Eu ficava lá atrás da banquinha, lá vendendo os panos de prato pintados e vendia. Bom demais. O pessoal de casa está nos assistindo, né? Só para a gente deixar muito claro aqui, porque a gente traz testemunhos assim de recomeço. De vidas reais, De né? vida, Histórias pessoas reais, histórias reais. A presbiteriana é a favor do divórcio. Não é nada disso. Vocês passaram por situações mesmo Uhum. que não foi, assim, não dependeu de vocês, mas infelizmente vocês tiveram relacionamentos anteriores que não deu certo. É isso? Sim, inclusive fizemos o Casados para Sempre, Uhum. que é um discipulado também para casais, uhum. que é raiz, eu costumo dizer que é raiz. Sim, sim, sim. E ali eles tratam essa questão do rompimento do primeiro casamento. Uhum, uhum. E eu confesso para vocês que é doloroso, eu acho que é mais doloroso tratar, né, O que ficou pra trás, né? espiritualmente dizendo, Uhum. do que aquela dor que a gente viveu no ato da separação. Ok. Mas foi para mim, acho que para o Carlos também, foi muito bom, foi essencial, Casados Uhum, para Sempre. uhum. Aliás, nós recomendamos também aos casais. Olha aí, que Você legal. entender, na verdade, que é pela graça do Senhor, na verdade, que Ele está unindo duas pessoas. Sim. Mas aquilo que você fez, você rompeu um laço com Deus. Uhum, uhum, É uma Você aliança. tem que entender isso. uhum. Uhum. E tem que se arrepender Tem que disso. se arrepender Uhum, disso. uhum. Uhum. Muito interessante. Muito bom. Se arrepende disso, e aí a vida segue, né? E a gente pode ser reconstruído nesse sentido. Uhum. E aí, mais uma vez, repito aqui para você que está de casa, não é que a igreja presbiteriana ou bem casados é a favor do divórcio, mas nós somos a favor de vidas reconstruídas pelo Senhor. E é isso que a gente quer ouvir aqui nessa noite. É isso? E aí, o que mais? Agora sim, né, Michele? A amiga que juntou vocês aí, apresentou vocês. Sim, aí nós começamos a namorar e rapidamente a gente se casou. 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses. 24 de janeiro de 2009. 2009. Mas teve pedido de namoro, ô Carlos? Teve? Teve. Teve. Quer namorar comigo e tal? Teve, não teve? Claro que teve. Claro que Sim. teve. Levou pro cinema e tudo? Não foi no cinema. Foi na padaria mesmo. Não, foi num bar, lembra? Um jazz, Com all the vinha, jazz. um jazz, Ó, aí, tal, e alto nível. aquilo... a gente sentiu que aquele era o momento Aham, Uhum. aham. para a gente começar um relacionamento sério. Sim. Vocês saíram para jantar e aí Sim. concluíram Tomar um que vinho. deviam Sim. começar a namorar. Começar Muito E nos bom. casamos, namoramos. Eu digo que foi tudo um plano de Deus, porque acho que com 3 meses de namoro, nós compramos um apartamento. Olha Eu aí. insisti com ela, eu falei assim, vamos comprar? Eu falei, vamos. Aí escolhemos um na planta, inclusive, que é Olha onde a aí. gente mora Olha hoje. aí. Vocês já, obviamente, né? A gente está falando aí justamente de um recomeço e vocês já mais maduros, querendo acertar, fizeram a aquisição desse imóvel, inclusive.
Sim, fizemos a aquisição do imóvel e depois que eu comprei com ele o apartamento, eu falei, gente, o que eu estou fazendo, né? Planejando, Por mas que eu tô comprando ainda esse- tentando Eu entender, já né? morava em apartamento que era meu. Sim. Uhum. E aí compramos, né, tudo pela graça. Em janeiro de 2009 nós nos casamos, convictos de que já sabíamos tudo, já tínhamos errado a primeira vez e agora a gente ia acertar, ficava muito mais fácil. Uhum. Lê do engano. Vocês Sabe de pensavam nada, assim, inocente, né? Não sabe de É. nada, inocente. Vocês pensavam assim, a gente já sabe onde a gente errou, esses erros a gente não vai cometer. E que você Seria tem isso? maturidade para isso. Você imagina que você tem maturidade, Sim. Sim. mas uma maturidade secular. Até porque vocês já tinham filhos mais Não experientes, espiritual. né? Sim, o ponto que o Carlos falou é interessante. Assim, além de vocês já serem maduros, terem cometido erros, o que o Carlos falou, eram Uma maturidade secular, maturidade mas não secular. espiritual. Claro. Uhum, Para você entender esse novo relacionamento, essa nova aliança com Deus. uhum. Ele reconstruindo essa união. Então, o que a gente pode dizer é que tanto no primeiro relacionamento quanto no segundo, o fator essencial para dar errado é a ausência de Deus no A casamento. ausência de Deus. Total. Total. Até porque o casamento é para a glória de Deus. Exato. Uhum. Uhum. Então, E aí? Mas casaram, juntaram as escovas de dentes, né? E E aí a gente se deu conta de que o jugo era desigual. olha só. É assim, eu digo que muito mais eu do que o Carlos, porque eu já tinha conhecimento da palavra, né? Uhum. Então, e aí começa o sofrimento, porque a mulher, ela parece que vê um pouco mais à frente, né? Uhum. E aí eu comecei o meu período de oração, Uhum. junto com a minha amada e saudosa mãe. Uhum. Oramos por 15 anos. Eu orei um ano a mais do que minha mãe, porque mamãe faleceu em 2022 e ele se converteu em 2023. Fizemos muita imposição de mão, porque íamos para o interior, na casa dos meus pais, enquanto ele dormia na cama, lá num dos quartos da casa, eu e minha mãe, a gente ia lá fazer imposição de mão enquanto ele dormia. Você que está de casa aí, você vigia. Tem sempre alguém orando por você. É isso mesmo, é isso mesmo. E orando, e os problemas acontecendo, claro, né? Inclusive com a resistência dele, a resistência também da família dele, que é católica, e seguir a minha oração certa de que o momento de Deus estava por chegar. Uhum. Em 2022, meus pais eram vivos, papai tinha 90 anos, mamãe tinha 81, Olha aí. e papai já estava doente, fomos chamados para, de uma certa forma, nos despedirmos dele. Fomos até ele. Quando cheguei ao Paraná, na casa dos meus pais, visitei papai na UTI e um dia depois a mamãe teve um AVC hemorrágico. Então eu enterrei meu pai dia 7 de agosto de 2022 e a minha mãe dia 10 de agosto de 2022. 3 dias depois. Sim, mas eu costumo dizer que é claro que eu fiquei totalmente fora de ar, entre aspas, brigando e questionando com Deus por que ele tinha levado também a minha mãe naquele momento. Não era a hora dele levar a minha Ela mãe. era sua âncora de oração, né? Exato. Pelo Carlos, inclusive. Exato, porque ela era minha companheira, Aliás, a minha mãe sustentava a família em oração, Uhum. né? 4 Ela irmãos, né? era ali a líder espiritual. E depois da morte repentina, não tanto do papai, que a gente já esperava, mas da mamãe, eu fiquei fora do ar. Uhum. Eu fiquei meio sem sentido, sem conseguir pisar no chão. E chorando escondido, sofrendo escondido, porque ele, católico, eu tinha medo que ele me perguntasse, mas cadê teu Deus? Uhum. Por que você está sofrendo tanto? A tua mãe não era Onde de está o Jesus? seu consolo, né? Então, Exato, exato. Então eu sofri muito neste período sozinho. E ele defendia que eu tinha que ir para terapia. Falei, não vou para terapia, eu quero, então vou buscar Deus. Eu só uma É o meu. curiosidade, como era nesse período, nesses anos, né, que vocês ficaram casados sem a conversão dele? Você continuou ouvindo a igreja, participando, e ele não? Muito bom. Como era isso? Sim, sim. Eu era membro da Igreja Presbiteriana do Morumbi. Olha aí. E congregava na igreja todo domingo. E o Carlos não ia? Não. De Ele não vez em quando ele ia. De vez em quando. Posso dar um Ô, testemunho por favor, Carlos, sobre por isso? favor. Eu me lembro que, assim, o pastor dessa igreja, o Paulo César, ele foi importante nessa minha vida, né, nessa minha caminhada. Ok. Por quê? Eu falava para ele assim, pastor,
eu quero vir aqui, mas não quero me converter não, hein? Eu não quero virar evangélico, nem protestante. Eu só sou amigo de vocês. E quero chegar quando eu quiser chegar. Aham. Ele falava assim, a igreja está com as portas abertas. Pronto. E era assim. Então, quando eu tinha vontade, eu ia. Quando eu queria contrariar a Rosiane, eu ia na igreja católica. Olha. E eu sabia. Só que eu, assim, a missa, para mim, né? Porque a missa, né? Sim. É diferente do culto. Aham. Era assim, entrava por um ouvido, saía pelo outro, não tinha nenhum Sentia nada. entendimento. Nada. Não acrescentava nada. E um dia eu falei, eu vou pegar ele. Eu vou pegar ele. Ele foi à missa, eu esperei ele voltar. Eu falei, sobre o que o padre falou hoje? Qual foi a palavra? Ele olhou para mim. Ele, não sei. Pronto. Ah, tá, obrigada. Que bom que a missa foi boa. Boa. Não, aqui, com muito respeito aos católicos. Sinuca de bico, hein, Carlos? Sinuca de bico. Né? Com muito respeito aos católicos. Claro, né? claro. Aqui a gente não Sim. está desabonando Não. a religião Ele católica. está falando do Carlos. Exatamente, do Carlos. E ali eu acho que fez ele pensar um pouquinho, enfim, foi um momento que... E só complementando o que você perguntou, Michele, é um momento bastante conturbado. Porque era muito fácil para mim pedir divórcio a qualquer hora. Era muito fácil. Uhum. Se qualquer desentendimento, você fala assim, então tá bom, vamos separar. Como ele pediu, com 6 Pedi meses várias de casado. vezes. Uhum. Eu não pedi uma vez, pedi várias Mas vezes. com 6 meses de casado, ele falou assim, acho melhor a gente se divorciar. Aham. Porque Porque o entendimento do casamento para ele era só alguma coisa é banal uma que podia união, ou não podia. uma união de duas pessoas, que não deu certo, separa. Assim como uma sociedade empresarial comum, Como não deu exatamente. certo, Como separa. se você estivesse se dissolvendo numa empresa, tal, seus sócios. Uhum, uhum. Né? Então, era, secularmente falando, era uma ação muito, muito parcial. Porque assim, ó, não tá bom para mim, então, Sim. então separa. Mas só para tirar uma dúvida, lá na homilia do padre você não pescava nada, nada Não ficava. pescava por quê, na verdade? Primeiro que era um argentino. Opa, aí E já é mais normalmente, difícil o negócio. o que diferencia hoje para mim, e é de novo, é o que a Rosane falou, não jogando por água abaixo a questão católica, porque assim, eu acredito que muitas pessoas serão salvas, Claro. porque independe da religião, depende daquilo que ela acredita em Cristo, como único Salvador, tá certo? Ele lia aquilo que ele escreveu. Era automático, né? Era automático. Você não sentia que alguma coisa que assim, Deus estava inspirando o homem a falar. Agora, quando você ia na IPB do Morumbi, você sentia Eu alguma coisa? sentia diferente. O pastor falava lá, portas Não abertas, é todas as vezes, mas muitas das vezes, Deus falava através dele comigo. Olha aí. Você sentia, arrepiava. Parece Te muito com a tocava. questão daquele texto, né? Um semeou, o outro regou e Deus deu crescimento. Então, Morumbi ajudou, né, Rose? Ah, eu acho que sim. Eu acho que sim. Em algum momento eu conversei com o pastor. A minha filha sempre foi uma filha muito irreverente, muito intensa. E o Carlos, de uma certa forma, ele resistia com algumas ações que me afligiam, que me impactavam negativamente, claro. Por isso que tinha os conflitos no casamento. Mas em um dado momento eu falei para o pastor, eu preciso me afastar da igreja para cuidar do meu principal ministério, que é o meu lar. E assim eu fiz. Fiquei algum tempo indo de vez em quando à igreja, mas ali eu me recolhi bastante para cuidar da minha filha e do meu marido, e também do meu enteado, o Guilherme. Eu sempre orei muito pelo Guilherme. Né? E claro que nesse momento nós estávamos passando por uma seara financeira enorme, que também veio com o desemprego do Carlos. Conturbou também um pouquinho. Conturbou mais ainda. E ele falou, precisamos vender o apartamento. Eu falei, como assim? 2016. Falei, não vai vender esse apartamento. Ele falou, vai vender esse apartamento, não tem dinheiro, precisa vender o apartamento. E depois de muita discussão, eu falei, faça o que você quiser, pois venda o apartamento. Eu fiz o anúncio do apartamento e publiquei nas redes sociais. A cada promitente comprador que vinha, eu fechava a porta, esse não volta mais, em nome de Jesus, esse não volta mais, em nome de Jesus. Bem, resumindo aí um pouco, foi um período de aprendizado também para mim, pastor e Michele, porque
Não é fácil a resiliência, a paciência, a espera em Deus. Essa tolerância na graça de Deus, né? Exatamente. Porque quando a gente acha que Deus não está agindo, Ele está dizendo, espera, o momento certo eu sei qual é. Continua orando. É por isso que precisa ter justamente fé e esperança, que é o tema do nosso programa hoje, mas eu vou precisar, a hora voa aqui, chamar um break rápido para você ver como é que é a conclusão dessa história, como é que Carlos é resgatado pelo Senhor. A gente volta já, não sai daí. Todo sábado, às 7h30 da manhã, seu dia começa com Palavra e Viola. Que bom poder louvar a Deus com você nessa manhã. O melhor dos louvores ao som da viola caipira. Espírito. Venha adorar ao Senhor junto com Vitor Quevedo. Horários alternativos às quartas e sextas, às 7h30 da manhã e às 4:45 da tarde. Palavra e Viola, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Estamos de volta para a gente concluir essa história e entender como que o Carlos conseguiu, né, entregar a sua vida para Jesus e reconhecer Jesus como seu verdadeiro e único Salvador. Muito e a Rose estava falando, né, do momento difícil que eles estavam passando, né, e que ela sabia que tinha o tempo que ela tinha que esperar no Senhor. Mas a gente que está de fora não imagina, ou até imagina os dias de conflito que eles passaram, né, por causa desse jugo desigual. Né, Rose? Não deve ter sido uma espera tolerante, como você falou, né, no devocional. Tem né? que ser, mas não é fácil, né, não Rose? É fácil, Sim, né? sim. Não é fácil, teve muito choro, muito sofrimento, muita dor, muita mágoa, né? Mas eu sempre confiei muito em Jesus, muito em Cristo. E às vezes até ele considerava que a minha fé era ilusão. Mas você vive navegando, você vive iludida. Não, eu vivo com fé. Eu vivo com fé, é diferente. E você teve que ser mais ativa nessa disciplina espiritual da oração, porque você contava muito com a sua mãe. Sim. Né? Na imposição de mãos lá, quando ele estava dormindo e tal. Sim. Mas agora era você sozinha orando por ele. Sim. Não, nesse momento ainda a mamãe tinha, estava viva muitas vezes por telefone, porque Claro. meus pais moravam a 500 quilômetros de distância. Então, muitas vezes eu ligava, minha mãe orava, ele nunca soube disso, né? Soube depois, né? Soube depois. Depois da conversão. Depois. E foi a espera, a vida como ela é, né? Cheia de problemas, cheia de conflitos, cheia de brigas, discussões, e o meu joelho criando calo Muito de bom. tanto orar, né? Eu sempre fui muito de oração. Graças a Deus por isso. Graças a Deus. Tenho meu quarto de guerra hoje. Pronto, quarto de oração, quarto de guerra. E até que então chegou o momento do falecimento dos meus pais e eu digo que precisou meus pais falecerem de um certo modo, porque eu terceirizando a oração para minha mãe, né? E ela já não existia mais, e eu em conflito, e ele defendendo a terapia, eu falei, não, eu vou me aproximar, vou buscar a Deus para ver se eu encontro a resposta, por que ele levou minha mãe embora? E aí foi quando eu procurei o GP, ele ainda não sabia que eu estava procurando o GP, muito temerosa, saber qual seria a reação dele, mas aí eu falei, olha, eu gostaria de participar de um grupo de pastoreio, é assim, 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 assim que funciona, é da igreja de Pinheiros, ele já tinha uma simpatia pela igreja de Pinheiros. Sim. E aí fomos, quando eu fiquei sabendo que o GP perto de casa era na casa do Wallace e da Paula, Sim. que são os nossos amados, amigos, queridos. Para mim já foi um ponto positivo, porque ele sempre gostou muito do Wallace. Eu falei, Jesus está encaixando. Eu falo que Jesus fica brincando de quebra-cabeça. Quando ele monta uma peça no quebra-cabeça, ele fala, olha, você está indo no meu caminho. Muito bom. E fomos para o GP, e aí ele foi alimentado da palavra. Eu digo que Deus, ele é muito paciente. Longânimo, né? Longânimo, ele bate a sua porta o tempo todo. E quando você tem esse momento de conversão, você entende o seguinte, você percebe os momentos em que ele te procurou, e que ele bateu e você não aceitou,
ele de novo tocou o seu coração e você não aceitou. Por que eu falo isso? Eu fiz um encontro em 2018, encontro de casais. Para que eu fosse fazer esse encontro, a Rosiane antes aceitou fazer um encontro de casais de segunda união da Igreja Católica. Uhum. Percebam o ato dela Sacrificial, né? No sacrificial. sentido de sacrificar, né? Então ela fez isso primeiro. Eu não tinha como negar ir no ECC, no Encontro de Casais da Igreja Presbiteriana. Ela foi estrategista, né? Foi estrategista. Eu vou porque ele vai ter que vir. Deus a comigo. usou muito bem. Então, veja, eu fiz o meu encontro em 2018, o 22º encontro. No 31º, é que foi após a minha conversão foi após essa data, dia 17 de abril de 2023. É porque você participou como encontrista, vocês Como participaram encontrista, e vocês ficaram trabalhando. trabalhei em alguns, mas era assim, era muito Isso. esporádico. Ele estava assim, tipo, amigo de Jesus, mas ainda não, Amigo de Jesus, É. exatamente. ainda não tinha entregue a vida a ele. Tem umas coisas aqui que pô, são agradáveis, me sinto Aham. bem. O fato é, por isso que eu falei que é um processo, porque começamos aí ao GP às sextas-feiras, né? Depois eu comecei a ter vontade de ir à igreja o tempo todo, participar dos cultos. E ela falava de EBD para mim, eu falava, para que estudar a palavra, gente? O que é isso? Né? Comecei a ter interesse ir na EBD, para conhecer mais a palavra. Olha que legal. Tá certo? Comecei a ir lá na União Presbiteriana de Homens, No PH. no não, PH, PH. café da manhã, o encontro à noite. Então, ou seja, e comecei a estudar a Bíblia. Eu não gosto de ler, gente. Eu comecei a assim, ler a Bíblia. Então, você veja que é um processo que Deus está te conduzindo até o momento da conversão. E como é importante a comunhão das pessoas com a pessoa que está nesse processo, né? Porque você foi alcançado pelo pessoal do grupo de pastoreio, Sim, e aí a palavra vai sendo Foi acolhido, lançada, né? né? E acolhido. Aí vai na união dos homens aqui, que é a União Presbiteriana de Homens, e a palavra vai sendo semeada, né? e vai no culto, E vai no culto. e a palavra fala, muitas vezes vem que nem Confronta. uma flecha e confronta. Uhum. E nesse período todo, Rosiane sempre orando e pedindo para as amigas para orarem, né? Sim, E a gente lá ajudando na intercessão. E aí vocês foram e participaram em mais um encontro de casais trabalhando, Trabalhando. Mas, que foi o 32º. Trabalhando. Primeiro. 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 Após o 31º. Após o 31º. Dia que 17 de você, abril houve a minha conversão. Eu comecei a e ouvir você não louvores, resistiu. a chorar. É irresistível, gente. É irresistível. Não tem como. Eu comecei a chorar ouvindo louvores, me ajoelhei na cozinha e tal, e pranto, Senhor, me entrego. Não Isso foi na tem sua mais- casa? Na minha casa. Na sua casa. Logo Na minha depois do ECC, do 30º. Logo depois. O ECC terminou no domingo, na segunda-feira. Pronto. Minha conversão veio. pronto. Então, assim, uma dica para você aí. Você nunca fez ECC? Pastor, que sopa de letrinhas é essa? É IPB, IPP, o PH, né? Mas é Encontro de Casais com Cristo. Veja como é importante, inclusive, você procurar aí o próximo só ano que vem, né, Michele? Aí, Ano né? que vem. 2025. Da nossa igreja. Da Mas nossa se você é igreja. de uma outra igreja, de um outro estado, veja no seu presbitério, na sua igreja. E você não é da igreja É. presbiteriana, procura saber como é que eu faço Encontro de Isso. Casais com Cristo. Ajuda, né, gente? Ajuda, Rose. Muito, muito, porque eu costumo dizer, santo de casa não faz milagre. Então, quando as outras pessoas se aproximam E acolhem, né? e acolhem, é importante, é Uhum. muito importante. Uhum. Então, valeu e ajudou muito, muito. É Uhum. claro que existem problemas, Uhum. como todo casal, Sim. não é? A gente eventualmente passa por dificuldades, passa por desagrados, desacordos, brigas, discussões, claro que sim. Uhum. Mas hoje eu costumo dizer, como a meninada fala, tem uma pegada diferente, Uhum. né? Porque Jesus está conosco, a aliança foi feita com ele, né? E a gente tem um entendimento diferente. Sim. E acabamos de passar por uma eu falo que é um discipulado, né? Uhum. Na classe de casais, na EBD, Sim, casamento para a glória de Deus. sim. Então, o entendimento é diferente. Entretanto, eu digo a ele, cuidado, nós temos que vigiar.
Porque quanto mais a gente conhece, mais responsabilidade temos Com diante de Deus. certeza. Ô, Carlos, agora, daquela primeira noção que você colocou para nós aqui, né? Que você achava que o casamento era como se fosse uma sociedade entre empresários, né? Não deu certo, desfaz a sociedade, Assina lá e assina e acabou. acabou. Uhum. Qual é o seu entendimento agora? O que é o casamento diante de Deus para você? O casamento é algo sagrado, é uma tríplice aliança, é uma aliança com o Senhor. Agora veja, dizer que só a conversão vai fazer com que você tenha um caminho simples, sem obstáculos, isso não é verdade. Você é testado o tempo todo. Eu caio em pecados, muitas vezes, mas a certeza eu não posso hoje pedir mais a dissolução disso, porque é uma associação, mais do que isso, na verdade. É uma aliança realmente eterna, uma aliança com Deus. Uma aliança Eu me com comprometi Deus com Ele. que a partir de agora passa a conduzir o amor de vocês. Isso. E não mais as afinidades e afeições que conduzem o casamento. Mas é a Exato. aliança que vocês dois têm com Deus, é isso? Mesmo cometendo os pecados. É isso Claro. que eu estou falando. Eu tenho meus deslizes mesmo, de Uhum. verdade. Uhum. Mas a certeza, assim, da minha boca não pode haver mais assim, ó, vamos nos separar. Isso não existe. Uhum. Que significa me separar de Deus. Foi uma aliança que foi feita com Ele. Muito bom. Né? E eu não tinha todo esse entendimento. Lá mesmo em 2009, quando a gente fez o casamento, a gente participou da cerimônia de casamento, você entendeu? Então, Uhum. depois de 15 anos, ou de 14 anos, que a gente começa a ter esse entendimento. Uhum. Uhum. Muitas vezes eu me lembro outro dia que estava falando dos profetas, né? Falando de Moisés, por exemplo. Moisés, a conversão dele acho que foi com 99 anos. Jacó, né? Jacó. Com 99 anos, eu falei, nossa, eu achava que foi tarde, que Deus me buscou com 60 anos de idade. Uhum. Mas você veja que para cada um tem o seu tempo. Nunca é tarde Nunca é para tarde. entregar sua vida para Nunca é Deus, né? tarde. Nunca é Muito bom. Ô, Rosi, e agora? O quarto de guerra continua funcionando? Continua. E a oração? A vida é de oração. Aham. Não temos outro caminho, outra ferramenta, outra arma, outro meio de falarmos com Jesus se não for a oração. Uhum. A oração é constante, Uhum. ainda mais sendo a mulher do lar, não tem E como. agora você tem uma companhia lá no quarto, né? Para orar, né? Carlos se junta a você. Eu confesso para você que no meu quarto de guerra eu Só oro você. sozinha. Você eu vai oro sozinha, sozinha com os ali- meus papeizinhos, Ali tenho é os o teu QG bilhetinhos. de oração. É o meu QG de oração, é o meu QG de oração. Aí é comigo. Muito bom. Por que ela fala isso? E a gente tem que assumir isso, né? Eu ainda não sou um sacerdote do lar. Uhum. Quero assumir isso aqui publicamente, né? Gostaria de ser. E Você está aprendendo e espero sendo em Deus discipulado que a isso. ele me trabalhe isso, para que eu possa ser um sacerdote do lar. Uhum. Eu ainda acho que não sou. Eu costumo dizer que ele precisa me amar mais. Não, tá certo. Gente, e é isso que a gente está falando aqui. Esse é um programa que traz um testemunho, como a Michelle gosta de falar. De vidas reais. Vidas né? reais. Pessoas reais, então. E quantos de nós já não reconheceram que não estão exercendo o seu papel de sacerdote do lar? E é isso aí, a gente precisa reconhecer Uhum. e, agora, mudar de rota, né? Uhum. Mudar a trajetória e assumir esse papel. A partir do momento que você entende, né, você conhece a palavra, você entende, você reconhece o seu erro, como ele está fazendo aqui publicamente, agora ele tem que mudar. Exatamente. Né? Agora ele tem que buscar ser o sacerdote do lar. Eu acho que esse é o processo, o caminho, né, Rô? E, na verdade, eu acho que isso a gente tem que reconhecer todo dia, porque Sim. eu estou contigo nessa, Carlos, no sentido de que todos os dias a gente vai falhar como sacerdote do lar, porque perfeito só Jesus. Mas é óbvio que a gente também busca Sim. a exercer, trazer a palavra de Deus ao centro da família, né? A oração também, esse é o papel daquele que é o líder e cabeça do lar. Mas a oração, que bom, Rose, que continua funcionando nesse sentido. E agora o propósito é esse. Vocês se aperfeiçoarem em Cristo para seguir em frente. É isso? Tem uma curiosidade, no meio disso tudo, eu sempre fui de oração, e o filho dele, o Guilherme, acho que não foi criado na igreja, em nenhuma igreja, né? Guilherme, Mesmo muito se largado. dizendo católico. Então, quando a gente... Agora não, ele tem 30 anos de idade, mas quando o menino, 15, 18 anos,
Uhum. A gente pegava o carro para sair, e saindo na estrada eu sempre orava, sempre oro, aliás. Uhum. Saindo de viagem, eu sempre peço a Deus que nos proteja, que nos abençoe. E em um dado momento, uma certa viagem, eu me esqueci de orar. E ele, Guilherme, que nunca vai à igreja, você não vai orar hoje para a gente sair de viagem? Então, a gente acaba sendo... exemplo. Exato. Instrumento Não sei se é também. exemplo, mas as pessoas acreditam naquilo que a gente faz, né? Sim, Isso é sim. muito bom. Isso é muito importante. E aí, Michele, nós temos os nossos próximos blocos, né? Temos Os os quadros. nossos blocos, Isso aí. E vamos ao nosso primeiro bloco, Dica do Casal. E o Dica do Casal, como você que acompanha a gente aqui sabe, agora é o momento que eles vão deixar e vão falar para vocês, né, uma dica deles. Acho que algumas já foram faladas aqui, mas a gente pede que eles sejam pontuais, né? Que dica que vocês... Específicos, né? específicos. Que dicas vocês deixam para as pessoas que estão assim, de casais, né? E aí pode ser, se quiser, Rose, você para as mulheres e o Carlos para os homens, fiquem à vontade, agora é com vocês. Dica do casal. E sempre que eu tenho oportunidade, eu falo para as mulheres, orem e sejam mulheres de oração. Porque eu, Rosiane, eu tenho necessidade de falar com Jesus. Eu sinto saudades de Jesus, eu gosto de falar com Jesus. E o único jeito de falar com Jesus é orando. Então, eu defendo a oração, eu não vivo sem oração e eu recomendo a oração. E é através da oração que a gente agrada a Deus, que a gente se submete a Deus e que a gente ouve a voz de Deus. Para mim, é essa experiência, é essa dica que eu deixo para todas as mulheres continuarem orando pelos seus maridos, pelas suas famílias, pelos seus lares. Muito bom. Minha dica aos homens, embora eu seja imperfeito, né, é que a gente faça devocional. Que também é um processo de oração, porque ele parte primeiro de um arrependimento. Você tem que se arrepender, reconhecer que é pecador, Uhum. tá certo? Depois ler a palavra, entender e de preferência pedir pelos outros. Mas agradecer muito pelo que você tem. Eu não sou hoje metódico, eu não consigo fazer devocional todos os dias, mas tenho procurado fazer isso. Com muita deficiência, com muita falha, mas essa é a dica que eu deixo aos homens, tá? Façam o devocional diariamente. Muito bem. Muito bom. Olha aí. Oração e devocional, que é coisa mais importante para o casamento do que isso. E agora, Michele? E o nosso próximo quadro, Eu Ainda Digo Sim. Eu Ainda Digo Sim, é o momento que a gente adora aqui, né? É um momento romântico. Que a gente deixa para eles ali e a gente sempre brinca, né? Vai no chat aí, onde tem o coraçãozinho lá embaixo, bota Clica o dedinho aí. ali no coraçãozinho para subir o coraçãozinho aí no chat. E por que o Carlos ainda diz sim para a Rose? Por que a Rose ainda diz sim para o Carlos? Faz de conta que a gente não está aqui, tá? Declaração de amor que a gente quer ouvir aqui. Aliás, Carlos, eu queria dizer, faz de conta que vocês estão lá naquele restaurante onde tinha música de jazz e a gente nem está aqui, tá? Por favor. Eu acho, eu digo sim, porque hoje eu sou uma pessoa melhor em Cristo Jesus do que eu era antes. Então eu digo sim por Jesus. Muito bom. Por que eu digo sim para você? Porque eu continuo sendo pecador. Mas hoje eu acredito que Deus continue nos restaurando o nosso casamento e restaurando o nosso amor, porque Ele nos amou primeiro. Muito bem, olha aí. Bem, eu ainda digo sim. Graças a Deus que a gente pode ter esse testemunho de vocês. E agora a gente fica muito feliz de vocês poderem compartilhar esse testemunho com a gente. E depois do Ainda Digo Sim, a gente tem uma dica literária da editora Ezion.com.br. Segura essa dica literária aí sobre a Bíblia Mães da Aliança. Assiste esse vídeo com a gente e que Deus possa abençoar a sua vida também nessa busca de oração que pode ser pelos maridos, mas que através dessa Bíblia aí nos ensina também a orar pelos filhos. A dica literária da Ezion e a gente volta já. A Bíblia Mães da Aliança veio para atender o pedido de milhares de mães crentes espalhadas pelo Brasil, que oram todos os dias por seus filhos.
São mães biológicas, espirituais, avós e tias que intercedem a Deus pela vida dos seus filhos, netos e sobrinhos. Ela tem propósito duplo: oferecer base teológica através da aliança da graça de Deus para uma vida de oração mais ousada e confiante, e ainda apresentar uma série de promessas bíblicas que vão dirigir os pedidos feitos em oração. Todas as mães crentes estão convocadas a clamar por seus filhos, vivendo o lema: Mães de joelhos, filhos de pé. Esta edição vem na linguagem Almeida Revista e Atualizada, que tem ampla aceitação, tanto no Brasil como em outros países de língua portuguesa. Letras grandes, páginas com detalhes decorados em rosa e capa com estampa. Seguindo a leitura semanal proposta, você pode ler a Bíblia em um ano, com um devocional por dia. Venha até a Livraria Ezion na Igreja Presbiteriana de Pinheiros ou acesse o site www.editoraezion.com.br e adquira já a Bíblia Mães da Aliança, para você ou para presentear a mulher que você ama. Ezion, a sua editora missionária. editoraezion.com.br é a sua editora missionária, onde você adquire os materiais ali para o seu conhecimento, crescimento espiritual, disciplina com Deus, e você não ganha só conhecimento, mas você ajuda a obra missionária da Editora Ezion. Por quê? 100% do lucro da Editora Ezion vai para a obra missionária da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Pastor, o que tem de obra missionária aí nessa igreja? Que agora que eu estou conhecendo aqui a IPP, olha, a gente tem perfuração de poços, a gente também tem plantação de igrejas, a gente tem aquisição de cestas básicas para distribuir aos necessitados e tanta coisa boa que está acontecendo nesse Brasilzão de Deus e igrejas sendo plantadas, como eu já falei. Por isso é muito importante você contribuir para a obra missionária e, inclusive, a obra de expansão da nossa igreja. Então, você faz isso também quando entra no site da Editora Ezion e adquire essa Bíblia linda que você acabou de ver aí. Bíblia Mães da Aliança, Mães de Joelhos, Filhos de Pé. E agora, Michele? Aquela hora que a gente diz assim, infelizmente, né? Acabou, né? Acabou. Passa muito rápido. Passa aqui, rapidinho né? o nosso programa. Muito rápido. Olha, obrigado, Carlos, obrigado, Rose, pelo testemunho de vocês. Eu agradeço. É isso, Michele? Obrigada por terem vindo e contar, né? Falar das nossas vulnerabilidades não é tão fácil assim, né? Não é. Não é todo mundo que se coloca à disposição disso e obrigada por virem aqui contar pra gente. Maravilha, pode demais. Nós é que agradecemos, gente. Um beijo para vocês, para todos vocês. Nós agradecemos a oportunidade. Bom demais, bom demais. Então agora a gente pede para o Carlos, a gente vai dar as mãos aqui. Michele, por favor, a gente dá as mãos e o Carlos vai orar por nós e por aqueles que estão em casa, pelos casamentos, para que haja fé e esperança. Pai, Deus eterno, Senhor Todo-Poderoso, aquele que enviou o seu Filho amado, Pai, do Verbo que se fez carne, daquele que nos redimiu dos nossos pecados, meu Senhor. Cuide dos casais, os casais espalhados pelo mundo, Senhor. Peço especial atenção para com o pastor Vinícius e a Michele, Pai, para que o Senhor continue os fortalecendo, para que eles possam continuar utilizando as pessoas, os instrumentos, como sua ferramenta, Pai. Amém. E que outros casais também sejam levantados. Acreditem no Senhor. Entendam que só Tu, Senhor, é o único e Deus Salvador, Salvador de vidas, Pai. Por tudo isso nós te pedimos, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Bom demais. E você que está em casa aí, fé e esperança no seu casamento. Pela graça de Jesus. Deus abençoe sua vida e até o nosso próximo. Bem casado. Bem casados. Tchau, 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 tchau. pessoal.